o IFES, o CAN, né, da UFES, e a Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Vitória e o COSEMS, né? Então, esse projeto foi financiado pelo Ministério da Saúde, está iniciando, sendo operacionalizado na prática agora, esse ano, está sendo instalado computadores em unidade de saúde, vocês devem ter recebido visitas da equipe, e a gente tem tentado suprir também com as questões de educação, né, com webconferências e no próximo ano também cursos, né. Então essa foi uma das webconferências, os temas, né, mais solicitados. A gente achou conveniente tá falando agora, né. E só para lembrar a equipe, né, antes de iniciar, para ficar registrado o agradecimento, né, que a gente teve um ano muito difícil, né, esse ano de implantação sempre é complicado, na verdade, segundo ano, né, do projeto, que essa etapa termina em 2013 com a instalação de 70 pontos. Então é o Felipe Xavier Fernandes, Jordano Celestrini, Fernando Pena, Ana Carolina Silvan, desculpa, o Marcelo Schmidt, o Rodrigo Varejão, a Solange Corrade, o Thiago Sarti e eu também, né, faço parte do comitê. Outras pessoas também fazem parte, mas eles estão mais diretamente envolvidos, além da Zilma Rios, que pelo UCAN, né? Então, essas pessoas aí que tiveram mais diretamente envolvidas, outras mais, e com um apoio muito forte do COSEMS para a implantação desse projeto, a gente não podia deixar de agradecer. Então, vou passar agora para o tema mesmo da conferência. Eu acho que a doutora Tereza Cardoso dispensa a apresentação, ela é mais que uma profissional de saúde, é uma batalhadora aí que a gente admira, né, o trabalho que ela vem fazendo ao longo desses anos aqui no Espírito Santo. Não é à toa que ela é referência indicada pelo Ministério para as questões clínicas da dengue. Ela é médica, como eu já falei, tem mestrado em saúde pública pela USP, né? Então eu passo a palavra diretamente para ela, muitos já que estão assistindo devem conhecê-la certamente, e para ela falar um pouco aí sobre a dengue. Um pouco porque certamente nós vamos voltar ao tema. Então, com a palavra, a doutora Tereza. Obrigada, Marcelo, pelas palavras carinhosas, né? E obrigado também pelo convite de participar desse projeto muito bonito. Queria pedir desculpas primeiro ao pessoal de Itaguaçu, que eu não pude estar aí com vocês, né? Que foi uma demanda de vocês, mas essa semana estava realmente muito atarefada e agenda cheia, problema de saúde na família, não dava para ir mesmo. Então, a gente vai falar sobre dengue, é um desafio falar de dengue uma hora, né? Mas a gente preparou essa aula tem o nome Capacitação em Serviço Dengue em 15 minutos, porque seria para ser dada no serviço. Pararia-se o atendimento no PA, ou no pronto-socorro, na unidade de saúde, e 15 minutos falaria para o médico que estava atendendo sobre as questões principais da dengue. São 15 slides, é rápido, mas quer dizer, mais ou menos o que a gente está fazendo hoje aqui. Vocês estão aí nas unidades de saúde, né, pararam para ouvir sobre dengue. E por isso que ela tem esse nome de dengue 15 minutos. Para vocês depois pegarem essa apresentação e apresentarem para quem não participou. Tem um material, um kit de capacitação, que depois vocês podem estar enviando e-mail, a gente passa por e-mail. Esse kit de capacitação é o manual novo de conduta, né, de manejo clínico. Ele é de 2011, ele não tem versão impressa ainda, só tem versão web, ele está disponível no site da Secretaria também, através desse projeto, vai ficar no site. Tem esse fluxograma que no final eu vou mostrar. Esse fluxograma é o fluxograma novo que o Ministério fez e que o Estado mandou imprimir, e ele é adesivado, é para botar nas mesas em que a gente trabalha, né? A gente está atendendo paciente, tem esse adesivo. Esse fluxograma está muito importante, muito bem feito, eu vou falar dele conforme o decorrer da aula, certo? Bom, porque o Ministério resolveu fazer essa capacitação de 15 minutos, porque todas as vezes que a gente chama para falar de dengue no auditório, vai muita gente, mas falta muita gente é muito compromissada, tem vários plantões, principalmente quem atende dengue, hoje em dia, está no PA e pronto-socorro, a maioria, porque o pessoal
com febre, dor de cabeça, dor no corpo, está passando mal, geralmente procura o PS e o pronto-socorro. Então, essas pessoas não têm tido tempo para ir assistir às palestras. Então, a gente está levando a palestra até a pessoa que está trabalhando. Então, começa-se por essa situação epidemiológica. O Brasil é responsável, então, por 75%, né, dos casos de dengue na América Latina. E desde 2002, então, vou deixar certinho aqui, 2002, houve aumento das formas graves de dengue no país. Aqui no nosso estado, isso aconteceu de 2008 para cá, né? No Brasil, que tem mais tempo de dengue, tem uns 36 anos, e nós aqui no Espírito Santo temos 18 anos de dengue. Então, de 2008 para cá, a gente está tendo muito caso grave. O caso grave é todo aquele caso que precisa ficar internado por algum motivo, que a dengue normalmente ela não precisa ficar internada. Então, esse aumento das formas graves, né, que vem uma epidemia de dengue, acontece também uma epidemia de caso grave e também uma epidemia de óbito. Nós temos, então, um cenário preocupante, que é a questão que o vetor da dengue, ele está altamente domiciliado. Não é uma questão só de Vitória, Vila Velha ou de Itaguaçu, né? Quase todos os municípios do Brasil têm o vetor, o Aedes aegypti, totalmente domiciliado e infestando a maioria dos municípios. Nós temos hoje uns 7 municípios, só que não tem, mesmo assim está em vias de entrar. E no Brasil também a condição é essa. Então a gente tem o vetor, não adianta correr da dengue. Tem a dengue nas pessoas. A dengue ela se transmite pelo vetor Aedes aegypti, mas ela para se transmitir tem que ter uma pessoa doente previamente, né? Então essas pessoas elas viajam, então vão, por exemplo, aí de Itaguaçu vem para Vitória, onde está tendo uma transmissão, e volta para Itaguaçu. Itaguaçu tem o mosquito, então eu estou dando um exemplo, né? O vetor que está aí, Itaguaçu, ele acaba se contaminando, né? E passa então para as pessoas que estão, que não saíram, que não viajaram. São os casos autóctones do lugar. Então, nós temos uma condição ambiental também favorável. Por quê? Porque a gente produz muito lixo. Nós somos o país crescendo muito, que produz muito lixo, não disponibiliza adequadamente esse lixo. Temos uma forma de se adensar, né, de construir nossas casas, sem preocupação com a disponibilidade de lixo, também a gente tem dificuldade de acesso à água, então as pessoas que moram muito condensadas em favelas, em morros, em lugares que não tem um abastecimento de água tranquilo, elas precisam de tonéis para guardar água, então é aí que o mosquito vai se proliferar melhor. A circulação simultânea de 4 sorotipos em território nacional, também é uma verdade. Nós temos na dengue 4 sorotipos de dengue, então são 4 tipos de vírus da dengue. Esses 4, eles receberam nome na medida que eles foram descobertos. Então tem o dengue 1, 2, 3 e 4. Não na forma que eles entraram, mas na forma como eles foram descobertos no mundo. Então existem 4. Quando você tem dengue por um desses 4, nunca mais se vai ter dengue por esse vírus. Então, todos nós podemos ter dengue 4 vezes, certo? Adoecer com dengue 4 vezes. No futuro, todos nós vamos ter tido dengue, só nossos filhos que, então, na infância, é que vão adquirir a dengue. Então, nós temos hoje, confirmadamente, a circulação do vírus 4, que foi o último que entrou no Brasil. Tanto no Brasil, quanto aqui no nosso estado, né? A gente confirmou esse ano, em quase todos os municípios da Grande Vitória, o vírus 4 circulando. Esse ano, o vírus 4 está dando uma epidemia no Rio, na Bahia e em Minas Gerais. São Paulo e Espírito Santo provavelmente vão ter uma epidemia de dengue agora em 2013. Isso é provável, não tem como a gente acertar, né, nessa inferência, a gente não sabe, mas provavelmente. Então, nós temos uma concentração de indivíduos suscetíveis no espaço urbano, quer dizer, nossa população, por mais que já tenha tido dengue, não teve a forma do vírus 4 ainda, porque ele nem estava no país. Então, provavelmente, muita gente vai adoecer agora com a circulação desse vírus. É um cenário, então, preocupante do Brasil.
Outra coisa importante é a alta letalidade do Brasil. Quer dizer, os valores que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que se fique com a letalidade em torno de 1%, abaixo de 1%. Ou seja, a pessoa pode adoecer com dengue, isso pode acontecer, ela morrer por causa da dengue. E isso está na literatura descrito que menos de 1% tem que morrer com dengue. Vai morrer com dengue, deve morrer com dengue, porque a dengue pode dar doenças gravíssimas, né? Mas seria nessa taxa, e não em 6% como está no Brasil, e tem municípios nossos que, às vezes, a taxa de letalidade chega a 75%, 100%. Ou seja, um município pequeno, principalmente do interior, ele tem poucos casos de dengue. Quando adoece com uma dengue grave, os profissionais de saúde não sabem identificar, essa pessoa acaba descendo, vindo para os hospitais da Grande Vitória, e esse único grave, então, que precisou internar, vem a óbito. Então, é 100% de letalidade, né? Até porque não se faz o diagnóstico correto também. Então, a taxa de letalidade está alta. Tem municípios nossos com 25%, 50%, 70%, 90%, 100% de letalidade. Isso a gente tem que corrigir. A ocorrência de óbito por dengue é um evento inesperado e sua grande maioria é evitável. Então, é considerado que morrer de dengue hoje no país é um evento inesperado, não é para se morrer de dengue. Porque se é menos de 1% a letalidade, né, então a gente tem uma letalidade baixa se a gente fizer tudo de acordo. Mas então, por que então está falhando? Por que então estamos tendo óbito? Então, o Ministério fez essa pesquisa de 2008 para cá, avaliação dos óbitos suspeitos por dengue, e aí eles chegaram à conclusão, eles perguntaram nessa pesquisa se era uma possível falha, né, do atendimento, né? Então, o resultado dessa pesquisa, essa pesquisa foi feita assim, foi no prontuário do doente, lá no hospital, no PA, na unidade de saúde, conversou com os médicos que atenderam esses óbitos, então foi feita uma investigação. Foi visto, para vocês terem uma ideia, que esses pacientes que foram a óbito com dengue no Brasil, eles já foram ao médico antes de morrer umas 3 vezes a 4 vezes. Isso 70%, 80% dos casos. Então, antes de morrer, de chegar no dia do óbito, que o óbito acontece geralmente no 4º, 5º e 6º dia, 7º dia de dengue, eles foram 3, 4 vezes ao médico. Então, por que as pessoas, né, vão ao médico, foram ao médico, e mesmo assim foi identificado que era uma dengue, mas não foi identificado que era uma dengue grave, e eles evoluíram a óbito. Foram mandados embora, inclusive, né, tiveram alta do serviço de saúde, porque estavam bem, entre aspas, e voltaram depois grave e morreram, né, às vezes no mesmo dia. Por que isso? Bom, o Ministério acha, então, né, nessa pesquisa que foi feita, que os sinais de alarme de choque para dengue não são pesquisados rotineiramente. Então, foi feito esse fluxograma, ele mostra que toda vez que se atende um paciente com dengue, você estadia ele no A, B, C ou D, nesses 4 grupos. Então, você pode ter um paciente com dengue, grupo A, ele vai embora para casa e volta de 2 em 2 dias, faz hemograma de 2 em 2 dias. Ele pode ser do grupo B, que é aquele paciente que tem alguma comorbidade, ou uma grávida, ou um menor de 2 anos, ou ele tem comorbidades variadas, e ele tem, então, prova do laço positivo, algum pequeno sangramento na pele. Ele vai fazer um hemograma, vai para casa e voltar todos os dias na unidade de saúde. E sempre esses 2, eles vão para casa, o A e o B. O C e o D, que é o que nos importa mais, são aqueles que nem tem mais febre, a febre até já foi embora. Eles são classificados, eles têm que voltar todos os dias, eles não podem ir embora para casa, aliás. E tem que ficar internado e fazer hemograma de 12 em 12 horas, o grupo C, e com maior frequência, o hematócrito até de 2 em 2 horas, o grupo B. Essa classificação aqui usa os sinais de alarme, quer dizer, a primeira coisa que se tem que perguntar para o paciente com dengue é se tem sinais de alarme.
Então eu vou contar uma história para vocês. Um médico aqui do nosso estado, capixaba, ele, em julho de 2008, quando não se sabia muita coisa sobre dengue, dengue hemorrágica, né, e a dengue grave, ele teve dengue, era julho, né, estava no final da epidemia. Naquele ano teve uma epidemia em alguns estados, e ele teve, assim, não era no período de março, abril, né, mas ainda tinha bastante casos em julho. Ele mesmo fez um hemograma no segundo dia de doença, fez outro hemograma no quarto dia, tinha dor de cabeça no corpo, estava prostrado, mas continuou trabalhando, né? Muitos de nós, profissionais de saúde, somos péssimos pacientes, né? A gente não se cuida direito. Ele continuou trabalhando e passou a febre no quarto dia. No sexto dia, então 2 dias já depois de que tinha ido embora a febre, ele começou com uma dor abdominal. E ele foi no pronto-socorro, no hospital que ele trabalhava, era um cirurgião, e procurou o cirurgião, porque uma dor abdominal muito forte, que ele não estava conseguindo nem andar. Ele foi examinado na hora que ele chegou por o cirurgião, porque é o cirurgião que avalia, né, dor abdominal, geralmente pronto-socorro e hospital. E o cirurgião, vendo o quadro dele de uma dor intensa, um abdômen agudo, e a pressão muito baixa, hipotenso, ele fez o diagnóstico que é um aneurisma da aorta rompida. Esse diagnóstico é como levar o paciente para o centro cirúrgico, não tem mais o que fazer. Pega veia, hidrata, faz sangue, faz plasma, né? A pessoa está sangrando por dentro. Quando chegou na sala de cirurgia, que abriu, não estava sangrando, aquele sangramento que o doutor tinha feito o diagnóstico, mas era uma dengue hemorrágica, ele estava com as vísceras todas demasiadas, e o nosso médico capixaba morreu na mesa de cirurgia. Então, eu pergunto, né, se um médico pode morrer de dengue, morre de dengue hoje, né, 2008 para cá é hoje, né, imagina o resto da população, né. Então, esse médico, ele não tinha sido treinado, ele não sabia sobre a condição dele, que aquilo que ele estava sentindo era o sintoma da dengue hemorrágica, porque ele nunca tinha estudado nem ouvido falar. A gente estudou dengue na faculdade, quando fez faculdade, mas era um capítulo assim, menos de um capítulo, era um terçozinho assim do capítulo sobre febre hemorrágica de dengue. A gente agora que está vendo as dengues. Hoje ontem na reunião do comitê de óbito, a gente confirmou também um caso que aconteceu aqui em Vitória, que é semelhante, igualzinho desse óbito desse médico, que era um paciente hipertenso, procurou 3 vezes o pronto-socorro, 8h30 da manhã ele foi no PA, tinha dor abdominal, vômito, tinha tido febre. A história dele é que ele teve febre um dia, há 5 dias atrás, e nesse dia, 8 horas da manhã, ele estava com dor abdominal e vômito. Ele era hipertenso, estava hipertenso na hora, estava passando mal. Ele recebeu medicação, soro, fez um hemograma e foi liberado para casa, porque ele estava bem. De tarde, o laboratório avisou, né, que ele tinha feito um hemograma e tinha dado 76 mil de plaquetas. Então, eles acharam estranho essa plaqueta baixa e mandaram chamar o paciente em casa. O paciente veio de casa. Era umas 8 horas da noite quando ele veio, sozinho, porque foi chamado. Chegou na porta do PA, fez a ficha, ele falou, vim porque me chamaram. Então, quando ele chegou no PA, que estava fazendo a ficha, ele desmaiou na porta do PA. Ele entrou nesse PA já em parada, foi feitas as manobras, quando ele chegou na emergência já estava em parada, foi feitas as manobras de ressuscitação, mas não reverteu, ele foi para evoluir para óbito e foi para o SVO, né, Serviço de Verificação de Óbito, e isso aconteceu agora, no final de novembro, e esse paciente, então, ele deu positivo o exame para dengue, por isso que eu estou contando essa história para vocês, confirmou que foi dengue, né, mas aí foi assim, todo mundo PA, mas como? Esse homem estava bem, ele nem febre, então, a classificação de risco, né, que a gente usa nos PAs não mede muitas vezes a pressão, então fica difícil de classificar corretamente
né, um paciente desse. A gente tem que ver, porque essa classificação de risco que a gente usa atualmente de Manchester não prevê, né, a dengue, inclusive os pacientes não podem voltar, então ninguém pode ser classificado em azul de Manchester se ele for de dengue. Se ele for suspeito de dengue, ele tem que ser verde, se ele for o A, ele tem que ser amarelo se ele for o B, tem que ser o laranja se ele for C, e se ele for D, aí ele fica vermelho do mesmo jeito. E em azul, ninguém seria classificado. Isso é uma discussão que a gente teve no nosso estado, a gente pôde fazer essa opção, porém, é a opção de implantar o Manchester, mas a gente, quando a enfermeira que faz a classificação de risco, eu não sei se aí no interior vocês estão fazendo, mas o enfermeiro que faz a classificação de risco, ele tem que saber bem feito e a adaptação que existe para a dengue. Por isso que é bom esse fluxograma, porque ele te dá uma dimensão disso. Outra coisa, a febre na dengue é da dengue clássica. Então, eu tenho uma febre alta, que é um sintoma da dengue, né? Febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, sintomas álgicos. Eu tenho dor em tudo quanto é lugar, dor nas juntas, dor de cabeça, dor no corpo, dói os olhos, dói para mexer os olhos. Mas essa febre, e tem que ser num período de 7 dias. Então, é até 7 dias. Febre de 8, 9, 10 dias, 11 dias, 14 dias, não é mais dengue, isso é outra coisa. Pode ser leptospirose, mononucleose, toxoplasmose, malária. Isso, tudo que eu falei agora, são, assim, diagnóstico de doença que eu já fiz em pronto-socorro. Já está atendendo, o pessoal me pedir avaliação de suspeita de dengue, e não era um linfoma, por exemplo, paciente com 2 semanas de febre, né? Já tinha tratado para sinusite e era um linfoma. Tinha um raio-x de tórax só do início do curso da febre. Então, a suspeita de dengue tem a plaqueta baixa, mas outras doenças podem causar a plaquetopenia. Então, a gente tem que avaliar bem. Infecção urinária também faz diagnóstico diferencial, né, com a dengue. Leptospirose, a nossa malária que nós temos aqui na nossa região de montanhas, e algumas vezes a gente pega esses pacientes com febre há 9, 10 dias, e esses pacientes, eles estão no estado geral bom, né? E como que a gente sabe que não é dengue? Porque já passou de 7 dias, não curou, né? Não é dengue, porque em 7 dias a febre se resolve. Outra coisa que é importante na dengue, caracterizar, então, esse primeiro dia da febre. Se eu estou atendendo o paciente hoje, qual foi o dia que o senhor adoeceu? Então, caracterizar. Eu adoeci domingo. Mas sábado o senhor estava bem, o senhor estava ótimo? Sim. Aí, você sabe que o primeiro dia da doença foi domingo. Então, hoje eu estou atendendo ele, está no 3º dia da doença. Para mim é importantíssimo, porque eu sei que no 3º dia, a partir do 3º dia, se for uma dengue grave, ele não vai ter mais febre. Aí eu começo a ver este paciente com outros olhos. Se ele teve uma febre, a febre durou poucos dias, isso é sinal de que a dengue é grave. Ah, mas se o nome é dengue hemorrágica, não é que a pessoa vai morrer, né, com febre e hemorragia? Não, o nome atrapalha, o nome mexe com a gente, o nome atrapalhou assim, até a comunidade médica mesmo, né? Porque se fala dengue hemorrágica, pensa que que o cara vai morrer com febre e sangrando. E não é assim. É sem febre, como eu contei o caso desse médico, eu contei o caso desse outro paciente aqui do município de Vitória, que a gente confirmou ontem, que eles tiveram uma febre. Hoje, no dia que eles evoluem para óbito, eles não têm mais febre. Inclusive, quando passa a febre subitamente na dengue, então um suspeito de dengue, que estava com febre alta, 40 graus, 39 graus, a mãe às vezes chega para a gente e fala, doutor, estava em casa, passou a noite com 40 graus. E aqui está dando 36, que a moça mediu, acho que esse termômetro de vocês está quebrado. Eles falam assim, mas não é. É porque essa hipotermia ou essa queda brusca da temperatura é um sinal de alarme para dengue. Então, sinais de alarme da dengue, eles são dor abdominal intensa e mantida, vômitos, né, como no caso desse moço de Vitória,
a dor abdominal, que era o caso desse médico, e por conta disso, a pressão baixa, né? A pressão baixa quando fica em pé, que é a lipotímia, ele não consegue, ele vomita, tudo que ele vomita, ele não come nada, porque ele tem medo de vomitar, não bebe nada, como ele não tem ingesta, ele não vai ter diurese. Então, sem diurese, a pressão dele baixa. Você só vai saber disso, igual no caso desse moço que morreu na frente do PA, na porta do PA. Se você medir a pressão dele, sentado e em pé, porque eles aguentam ficar. Eles ficam lúcidos até o final, segundo, né, quem já viu e a descrição dos óbitos da dengue hemorrágica. O paciente morre na sua frente, conversando com você. Hipotenso, totalmente hipotenso. É um choque diferente. Oi. Desculpa te interromper, mas é que esses pontos são muito importantes, né? Daí a necessidade de colocar em 15 minutos, né? Ressaltar esses pontos sinais de gravidade. Então, a questão assim da medida de pressão, porque às vezes a gente ouve um argumento e entende, né? A questão da demanda, principalmente unidade de atenção primária. Mas em situações de epidemia, como esses casos, a gente observa assim, que a gente não pode vacilar. Né? Se é para medir em duas posições, porque tem uma razão de ser. Não é uma filigrana, um luxo, né? Assim, vou medir porque é bonito. Não, é porque tem uma necessidade, tem uma razão de ser. Né? Então, eu estou batendo aqui na tecla, porque eu sei que você sempre ressalta isso, né? Esses sinais de alerta, eles não são à toa, né? Eles estão presentes e às vezes a gente é que não observa. A pessoa não vai dizer que ela está com hipotensão. Só tem um jeito de saber que é medindo, por exemplo. Né? Exatamente. Talvez dor abdominal, outros sintomas que você colocou, a pessoa até vai manifestar. Mas mesmo assim, às vezes está tão debilitado, né, tão se sentindo tão mal que não consegue se manifestar. Então tem que estar muito atento a esses casos, estão, vamos dizer assim, muito quietinho, né? Na porta da unidade do pronto-socorro, que pode estar passando desapercebido. O exemplo que você deu é melhor que... Uhum. Então, na minha experiência de pronto-socorro, de atendimento de paciente, né, que chega na emergência, os mais quietinhos são os problemáticos, pode ter certeza. Quem grita, que fala alto, geralmente não tem aquilo de alguma coisa de urgência. O paciente ele fica sentado ou deitado, quando é criança, você vê prostrada, largada no colo do pai, da mãe. Se você não perguntar, eles não vão falar sobre a diurese, que é um sinal importante de alarme, porque nem a mãe não prestou atenção, que não mudou a fralda, ou que não acordou, foi no banheiro, mas é um hábito acordar e ir no banheiro. Né? Fez quase nada de xixi, a urina estava super concentrada. A questão de medir a pressão, eu não dou alta, nunca, se eu não medir a pressão do paciente com suspeita de dengue 2 vezes, eu não dou alta, porque na hora de dar alta, é importante você saber o estadiamento, se ele é A, B, C ou D, se ele vai voltar amanhã, se ele vai voltar depois de amanhã, se ele pode ir embora. Então eu tenho que medir a pressão. Muitas vezes eles vêm com história de que desmaiaram. Desmaiei em casa, desmaiou no ponto do ônibus, eles falam isso, desmaiaram no trabalho. Então, eles estão com dengue, não sabem a gravidade, estão indo trabalhar que não pode. Então, é uma doença que, na suspeita, você tem que botar o paciente deitado. O arbovírus, que é o vírus da dengue, ele é um arbovírus, é temível. O arbovírus mais conhecido é da febre amarela, né, que vocês sabem. E o segundo mais conhecido é da dengue. Existem outros no Brasil, uns 300 tipos de arbovírus que dão viroses, vamos dizer assim como a dengue, mas ela é menosprezada, a dengue, porque como a gente tem muito caso de dengue, a maioria evolui bem, é a dengue clássica, né? Então a gente menospreza, porque em poucos números adoecem gravemente. Então a gente teve, por exemplo, ano passado, 55 mil casos graves, casos de dengue, aliás, com 3 a 4 mil de casos graves, que ficaram internados. Desses 100 foram a óbito, suspeito de dengue, e nesses óbitos, 25 confirmaram que era dengue hemorrágica. Então, muitas vezes a gente não... O número, para vocês verem, diminui muito. Então, esses 25 que morreram são graves, né? São confirmados... e lembro, 18 foram confirmados para leptospirose. Então, é a doença par, né, da dengue. Quando pensar em dengue, tem que pensar em leptospirose também.
E as duas também matam da maneira semelhante. Você tem que fazer tudo antes do 5º dia de doença. Só voltando aqui, então, os sinais de alarme e de choque para dengue não são pesquisados rotineiramente. Os profissionais de saúde não utilizam o estadiamento clínico, é isso aqui que existe desde 2002, não está sendo usado. Isso não sou eu que estou falando, o Ministério está falando. A hidratação do paciente foi inferior ao preconizado pelo manual. Quer dizer, vez que é dengue, usa às vezes o estadiamento, mas não dá o soro conforme tinha que dar, que é 20 ml por quilo por hora e é muito soro, tá? Num adulto dá 1.500 a cada hora, né? Então não se faz a hidratação. Os exames laboratoriais, como hematócrito, que é o principal do hemograma hematócrito, ele é fundamental para você conduzir um caso, saber quando você começa a hidratar, quando para a hidratação, quando necessita o paciente continuar naquela hidratação de expansão ou quando passa para a hidratação de manutenção. Esse hematócrito, ele não está sendo feito, não foram solicitados com a frequência recomendada, ou o tempo de entrega do laboratório ficou menor, ou o tipo de assistência, quer dizer, internou o paciente para hidratar e para monitorar sinais vitais. Só é para isso que a gente interna no caso de dengue. É para hidratar e para monitorizar os sinais vitais. Você internou, mas não fez isso. O que adiantou? Porque o pronto-socorro estava cheio, porque a unidade estava cheia, porque a técnica de enfermagem que fica à noite não sabe a importância do trabalho dela e que ela tem que medir a pressão do paciente suspeito de dengue, que não é perfumaria o que ela está fazendo. É uma coisa séria, que ela notou que a pressão baixou ou ficou com uma pressão convergente, ela tem que avisar. Então, isso aí, esse tipo de assistência supervisionada não está sendo feito. Conclusão, os elevados índices, né, de letalidade estão relacionados ao não atendimento das formas técnicas para o diagnóstico e tratamento dos casos. Então, está morrendo porque a gente não está usando o fluxograma. E é por isso que a gente fala tanto de dengue, para a gente usar. Vamos usar isso aqui, a gente não sabe nada. Eu não sei nada de dengue ainda. Ainda falta muita coisa para aprender de dengue. Esse óbito desse moço que eu contei para vocês, desse médico, né? E outros mais que a gente tem, assim, que a gente não entende como que a pessoa estava de manhã. Esse moço, ele foi 8h30 da manhã, ele foi de manhã no pronto-socorro, né? Foi visto, examinado, passou pela classificação de risco, mediram a pressão dele, deram alta para ele medindo a pressão. Só que não se ativeram aos sinais de alarme. Como ele tinha sinal de alarme e a febre não existia mais, aí eu quero falar sobre isso, que a classificação de risco também fez a gente ficar desconfiado, né? Nós escolhemos uma profissão, ser médico e ser enfermeiro, e a nossa profissão demanda acreditar no ser humano. Nós não somos policiais, nós não somos delegados, nós não somos investigadores, advogados, nós não somos. Esse povo todo, eles não acreditam na história da pessoa, mas nós não. Médico e enfermeiro tem que acreditar na história. Então, eu só vou fazer alguma coisa baseado na história que está me contando. Então, se ele diz ao paciente que tem uma cefaleia, e eu vou fazer para ele um Buscopan composto, ou se ele fala assim, doutora, a minha cefaleia é tão intensa que Buscopan não serve, eu vou fazer um tramal. Se ele falar assim, olha, minha dor de cabeça é tão intensa que eu estou com vontade de me jogar da terceira ponte, eu tenho que conter ele, eu tenho que fazer um sedativo. Eu vou acreditar no que ele está me falando, não tem como eu sentir a dor por ele. Então, o que tem acontecido? O paciente chega e fala que teve febre. Mas se ele tem dengue hemorrágica, ele não vai ter febre na hora que você está examinando. Aí, não valeu o fato da mãe falar, ou do acompanhante falar que ele estava com febre, porque ninguém acredita que ele teve febre. Ah, ainda bota lá febre não termometrado. Sim, a maioria das pessoas são pobres, não tem termômetro. Eles não tem nem aonde guardar. Então, temos que exercer a nossa profissão. E a anamnese é fundamental. Então, eu vou voltar aqui só para dizer para vocês sobre sinais de alarme, de novo. Dor abdominal intensa e contínua. Vômitos persistentes, hipotensão postural ou lipotímia, que é aquela sensação de desmaio quando fica em pé. Hepatomegalia dolorosa, então, são do exame físico, né? Sangramento de mucosa, que sangramento de mucosa era do grupo B, agora ele virou sinal de alarme. Antes, epistaxe e hemorragia era grupo B. Você podia mandar embora, agora não pode mais. É sinal de alarme.
As hemorragias importantes, como hematemes e melena, que sempre foram o grupo C, quer dizer, sinais de alarme. Se é sonolenta ou irritabilidade, se em crianças e idosos, a gente tem que vigiar muito, porque às vezes é aquele vovozinho que antes ele saía, andava, levantava de manhã, ia à mesa tomar café, agora ele não quer. Ele teve uma febre e está prostrado, né? Diminuição da diurese, então você pergunta, os adultos a gente tem que perguntar, que não é costume do clínico perguntar, mas temos que perguntar quantas vezes o senhor urinou hoje, fez xixi, né? Diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia, que é aquilo que eu falei para vocês, aumento repentino do hematócrito. Então, quando o hematócrito aumenta, que é um sinal de alarme, quando a plaqueta, queda da plaqueta, né? Igual no caso desse moço, que foi a óbito, o que chamou a atenção do grupo, né, da equipe, foi a plaqueta. Quer dizer, o primeiro hemograma que ele fez, que foi nesse dia, 5º dia da doença, de manhã cedo, o que chamou a atenção foi o laboratório. O laboratório é que avisou. Ó, gente, tem um probleminha. Esse moço com plaqueta de 76 mil não está normal. Então, vamos chamar ele. Então, e desconforto respiratório, que é sempre grave, né? Então, esses sinais de alarme, esses 3 primeiros são importantes, por quê? Porque a gente pode ensinar para o paciente e para a família do paciente. Os outros não, a gente examina e vai ver, nos exames ou no exame físico. Mas, esses primeiros, dor abdominal, vômito e hipotensão postural, lipotímia, são importantes porque a gente pode ensinar para a família e falar para eles assim, bom, é assim que a gente deve fazer. Hoje, eu estou atendendo o senhor está no 3º dia da febre, hoje o senhor não tem sinais de alarme, mas o sinal de alarme pode aparecer até 2 dias depois que passa a febre. O senhor sabia? Não, não sabia, doutor. O senhor sabia que o sinal que é uma dengue hemorrágica não é hemorragia? Eles vão falar, como assim, doutor? Não tem que sangrar? Não, não tem que sangrar. Geralmente a febre vai embora, a pessoa não sangra, começa com dor abdominal, vômito, é assim que a gente tem que explicar para eles. Se der, então, o senhor vai embora hoje, o senhor é, por exemplo, B, está no 3º dia, o senhor vai voltar amanhã. Se de hoje até amanhã, amanhã o senhor vem nesse mesmo horário. Se de hoje até amanhã o senhor desmaiar quando ficar em pé, o senhor tiver dor muito forte no estômago, uma dor muito forte que impede até de se alimentar, beber água. Se estiver vomitando tudo que come, então o senhor vai procurar o pronto-socorro. O senhor não vem aqui na unidade que vai estar fechado de novo. O senhor vai lá no pronto-socorro, no PA. É assim que a gente orienta. Até 2 dias que passou a febre, a gente tem que vigiar esse sinal de alarme. Todo paciente que a gente atender, nos primeiros 3 dias de dengue, de suspeita de dengue, 1º, 2º, 3º dia, nesses 1º, 2º, 3º dia, o hemograma vai estar normal, provavelmente, a gente tem que avisar para eles que, se eles evoluírem com sinais de alarme, quais são os sinais de alarme, eles têm que voltar para o serviço imediatamente, se você estiver atendendo o PA no pronto-socorro, ou procurar o PA e o pronto-socorro se você estiver atendendo na unidade de saúde. Para isso tem que ter o plano de contingência, o município tem que saber onde vai atender, que o plano de contingência não é só para salvar a vida, também é para organizar serviços. O secretário de saúde que tem um bom plano de contingência, ele vai, com certeza vai ter uma letalidade 0, isso está provado, né? Aí vendo e visitando os municípios. Então vamos aqui onde está a setinha. O fator determinante das formas graves da dengue são as alterações do endotélio vascular, com extravasamento plasmático que leva ao choque, expresso por meio da hemoconcentração, da hipoalbuminemia ou derrame cavitário. Ou seja, o choque da dengue, que é ele que mata, por isso que a pessoa com dengue hemorrágica morre, é porque dentro do vaso existe uma multiplicação de vírus, extravasamento desse plasma, porque o endotélio se abre, ele não fica ferido, ele rapidamente recupera isso, ele sozinho. E esse extravasamento de plasma leva ao choque. É uma perda de sangue. O seu sangue está dividido em 2 partes, né? O plasma sai todo para o 3º espaço. Então é um sangramento, mas é um sangramento não visível. Como ele não é visível, ele engana a gente. Se você atende um paciente que acabou de ser atropelado com fratura exposta, você vai ver o sangramento. Mas se você não está vendo o sangramento, você não acredita que aquela pessoa está chocando, igual esse moço que eu contei que morreu ali no PA de Vitória, né? Ele chocou na frente de todo mundo sem as pessoas verem sangramento. E como é que eu descubro que está com esse choque ou que está com extravasamento?
pela hemoconcentração. Eu faço o hemograma para ver o hematócrito. Posso fazer a dosagem da albumina, mas é mais cara, mais difícil, nas unidades de saúde, mais demorado. Derrame cavitário, eu posso fazer um raio-x, ultrassom, se eu estiver num lugar que faça raio-x ultrassom. Mas como a gente tem o hemograma, a gente vai, então, dar valor para a hemoconcentração, certo? Esse slidezinho aqui, a gente vai passar. Eu vou falar desse slide aqui, ele é muito importante. Na verdade, qual a melhor forma de fazer precocemente diagnóstico de dengue? Conversar com o paciente, gente. Para isso que a gente fez medicina, enfermagem, deve ter aí enfermeiros assistindo. Então, a gente tá junto nessa luta. É para a gente usar a anamnese, é a boa e velha anamnese, é conversar, história clínica, um exame físico bem feito, né? Isso aí é fundamental para você saber se pode ser dengue. Na dengue, quando você usa esse fluxograma, não precisa nem ter hemograma. Basta você fazer uma boa anamnese, uma boa história, um bom exame físico, e você vai responder as perguntinhas e vai estadiar ele, classificar A, B, C e D. Você salva a vida dele, você tem uma conduta, porque cada um dessas letrinhas aqui, você tem uma conduta pré-estabelecida para elas. E basta você, então, conversar com o doente, examinar. Você pode estar atendendo na unidade de saúde que não tem nada, mas você vai salvar a vida do doente se você usar esse estadiamento. O hemograma, então, como eu falei, a hemoconcentração você vê pelo hemograma. O hemograma tem como finalidade principal avaliar o hematócrito para a identificação da hemoconcentração. Então, não é para olhar a plaqueta, gente. A plaqueta, penia, a gente aprendeu errado esses anos de dengue, que ela não é importante, ela não é um fator de risco. Ela só é, como está descrito aqui, ó, a plaquetopenia não constitui necessariamente fator de risco. Você pode ter um paciente com plaqueta bem baixa e ele não está fazendo a dengue hemorrágica, ou ele pode estar com a plaqueta normal e fazer uma dengue hemorrágica. Quem dera se todo paciente de dengue grave que fosse morrer fizesse a plaqueta muito baixa, porque assim a gente ia atrás dele, né? A gente internava ele, não deixava ele embora, se eles fizessem 20, 30 mil de plaquetas, mas eles não fazem. Só que as plaquetas indicam, a queda progressiva indica a necessidade do acompanhamento mais de perto, indica que o paciente pode se complicar e ele é um sinal de alarme, a queda progressiva. Então eu faço o hemograma dele no primeiro, segundo ou terceiro dia, depois eu faço outro no quarto dia e a plaqueta só está baixando. Então, eu boto esse paciente perto de mim, interno ele para poder acompanhar, porque ele pode ser aquele que vai fazer o choque da dengue. Na dengue, o leucograma é variável. A leucopenia pode indicar outra infecção viral e a leucocitose não afasta a doença. É comum a gente pegar paciente com leucocitose no primeiro dia da doença, hein, gente? E até com a urina também, com hematura, porque ele desidratou por causa da febre alta. Então, a gente, na dúvida, hidrata bem esse paciente e repete esse hemograma 12 horas depois. Hemoconcentração indica provável alteração da permeabilidade capilar, né? Que é o extravasamento de plasma associado à gravidade. Ele define necessidade de hidratação e resposta da hidratação. Quer dizer, se eu fiz a hidratação, agora está bom, eu vou saber pelo hematócrito. Então, falando nele, né, o nosso que salva vidas é o hematócrito, não a plaqueta. Um hematócrito no início da fase febril estabelece o valor de base. Então, eu tenho um paciente que está nos primeiros 3 dias da febre, e é o início da fase febril. Esse paciente precisa fazer um hemograma, no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro. Eu sempre faço quando ele está na minha frente. Então, se ele veio mesmo no primeiro dia, tem um motivo para ele estar ali. Então, eu sempre peço. Ah, vai gastar muito. O gasto com o hemograma custa centavos. Não sei se vocês já checaram isso, podem checar. Um hemograma custa menos de 20 centavos. Né? Então, o hemograma não é nada. Para salvar um doente de dengue, eu preciso só de hemograma, eu preciso de soro. Então, é um tratamento muito simples, eficaz, barato, né? E que salva a vida. O hematócrito, então, ele deve ser feito nessa fase febril, porque cada um de nós tem um hematócrito de base. Né? O basal para criança, quando você não sabe, você usa 34. Isso também é uma diferença nesse fluxograma. O fluxograma anterior tinha como 38, agora não. 34 é o fluxograma de base e 38 agora já é
considerado um hematócrito elevado para criança. Mulher, o hematócrito é 40 de base, 44, acima de 44 já é elevado. E homens, 45 é o de base, acima de 50 já é elevado. Esse elevado acima de 10% já indica que o paciente não pode ir embora, tem que ficar. No primeiro até terceiro dia da febre, geralmente esse hemograma é normal, o hematócrito é normal. O hematócrito em ascensão, então toda vez que eu faço ele está maior, marca o início da fase crítica, que é aquela fase que o paciente vai chocar. Essa fase começa passando a febre, subindo o hematócrito. O paciente fica só prostrado. Aí ele vai começar com dor abdominal, vômitos, não vai conseguir ficar em pé, não vai urinar, essas coisas que eu já falei como sinais de alarme. O valor do hematócrito é diretamente proporcional à gravidade. Quanto maior o hematócrito, maior a gravidade. Um aumento do hematócrito em comparação com o anterior é altamente sugestivo da evolução para a fase crítica da doença com o extravasamento de plasma. Então, se eu tenho um paciente que nos hemogramas anteriores estava tudo bem com o hematócrito e agora começa a subir, então mesmo que a plaqueta esteja boa, mesmo que ele não tenha outros sinais de alarme, esse paciente eu tenho que retirar do meio de todos os outros. Então, 10% dos pacientes que eu atendo vão fazer uma dengue grave. Desses dengue grave, eu só vou descobrir se eu conversar bem, fizer uma boa anamnese deles, fizer um hemograma. Então, um tratamento simples e eficaz, né? Eu vou contar para vocês a história aqui de uma paciente de 42 anos. Na verdade, ela é uma paciente que ela tinha 2 dias de febre, todo mundo do bairro dela estava com suspeita de dengue. Tinha uma epidemia no bairro, um bairro de classe média, alta. Ela é dona de uma loja, empresária. Fez um hemograma do lado da loja dela, inclusive, né? Tinha um laboratório que era do amigo dela, ela fez o hemograma, estava 135 mil de plaquetas, o primeiro hemograma. Ela achou que estava bem para dengue. Como todo mundo estava com dengue, ela achou que a dela ia passar, que ela esperasse que ia passar. No terceiro e quarto dia, ela ainda foi na loja, voltou mais cedo para casa. No quarto dia, que era um sábado, ela fez um novo hemograma. Estava 101 mil de plaquetas. Ela achou que estava bom, o amigo dela, que era dono do laboratório bioquímico, também achou que estava bom. Nesse dia do sábado já não deu mais febre. No domingo ela ficou acamada o domingo inteiro. E segundo a família, né? De noite ela resolveu ir à missa e durante a missa ela desmaiou. Quando ela desmaiou, ela foi levada para o pronto-socorro, já chegou chocada, né? Em choque. E muitos médicos atenderam e foi hidratada, foi colocada no CTI, mas na segunda-feira de manhã ela já amanheceu morta, né? Evoluiu ao óbito. Então, uma paciente que o hemograma dela anterior, né, o primeiro, ela tinha um hematócrito de 36. E no quarto dia da febre, que foi no sábado, esse hematócrito dela já estava em 53. Então, se ela tivesse, né, orientação, ela não procurou médico nenhuma vez, tá? Então, tem aquela questão que eu falei do início, que é a gente está desprezando a dengue. A gente não leva a dengue muito a sério, né? A gente tudo, profissional de saúde e também a população. Porque acha que é uma virose e vai passar. Apesar de ser uma virose, pode matar. Então, a dengue é uma virose diferente. Por isso que a gente precisa suspeitar dela. Porque se for mononucleose, toxoplasmose, isso aí não vai gerar um óbito, né? Mas a dengue vai gerar um óbito. Então, por quê? Porque as pessoas fazem respostas imunes diferentes, como está aqui no nosso slide, né? A resposta imune de cada um de nós é diferente. As citocinas são produzidas de maneira errada na dengue hemorrágica e também tem a ver com os fatores genéticos. Tem pessoas que são geneticamente intensos respondedores. Eles respondem errado a qualquer vírus, qualquer bactéria. Fazem hepatite fulminante, fazem atopia, fazem asma. Eles já fazem uma colagenose, por exemplo. Então, são pacientes que têm fatores genéticos ligados a eles, que são uma forma de responder diferente. Então, você pode ter um paciente com dengue, que faça uma resposta protetora e vai à cura,
Ou ele pode ter uma forma grave, que é porque ele fez uma resposta desregulada, e esse paciente da forma grave também pode curar, mas ele pode ir a óbito. E está aqui no meio a gente, né? Nós profissionais de saúde, atentos a uma boa anamnese, bom exame físico, um hemograma, que é uma coisa simples de interpretar, para salvar a vida desse doente. Aqui, que é o último slide antes de chegar no fluxograma, é um slide muito interessante que tem os dias de evolução da doença, né? Que é aquilo que eu falei para vocês. Eu estou atendendo o paciente hoje, ele me disse que começou domingo. Então, hoje, ele está no 3º dia da doença, né? Então, é importante para eu saber. Ele está, então, nesses primeiros 3 dias, né? Ele tem febre. Ele tem sinais de desidratação, porque ele não come direito, boca amarga, está tomando porção de remédio para febre. Ele, inclusive, acha que vai morrer por causa da febre. Mas não é assim que ele vai morrer. E a gente sabe disso, ele não sabe. Tem sinais de desidratação, ele pode ter diarreia nesse período, o paciente com suspeita de dengue. Ele pode ter um ou outro vômito, sem ser aquele vômito persistente. Então, ele tem sinais de desidratação, a febre está alta. O laboratório é inespecífico, ou seja, o hemograma está normal, o hematócrito está lá em cima e está normal ainda. O hematócrito normal e a plaqueta normal. Nesse período está circulando os vírus. Até 2 dias antes de circular os vírus, já tem os vírus circulando. Mas o vírus faz essa intensidade no 1º e 2º dia. Por isso que tem gente que tem febre só um dia, como esse homem que eu contei aqui de Vitória. Então, ele pode ter febre só um dia. Nesse período, é chamado período febril da doença. Aí a gente avisa para eles que a dengue grave, ou dengue hemorrágica, pode falar do jeito que for, é uma doença que acontece a partir da queda da febre, a partir do 3º dia da doença. E depois do 3º dia que tem que observar se vai aparecer os sinais de alarme, explicar quais são os principais, né? Dor abdominal, o vômito e a lipotímia. Explicar para ele que ele tem que voltar, mesmo passando a febre. Eu volto, doutor? É mesmo passando a febre. Não é falar assim, se sangrar, volta. Não adianta, porque não vai sangrar. Né? Sangramento é muito difícil ocorrer. Quando ocorre, é muito grave na dengue. Então, depois dessa fase febril, começa então a fase dos 3 dias sem febre, em que a febre pode até dar uma hipotermia, baixar. Nesse período é o período que vai ocorrer o choque. Também é um período que vai ocorrer os danos orgânicos, hepatites, encefalites, miocardites. E o hematócrito nessa fase sobe e a plaqueta nessa fase abaixa. Esse é chamada fase crítica, que é quando ocorre o extravasamento de plasma. Depois dessa fase, a gente entra aqui, tá? A gente entra antes hidratando bem, para quando ele chegar nessa fase crítica, ele passar por ela sem chocar. Então, existe 4 graus de febre hemorrágica da dengue. Grau 1, 2, 3 e 4. O grau 4 é o choque ou síndrome do choque da dengue. É quando ele choca. Se ele chocar, ele não salva. Na literatura, a OMS diz o seguinte: 1%, menos de 1% vai morrer com dengue. Mas se chocar, 95% vai morrer de dengue. Entendeu? A estatística é cruel. De 1%, então, se ele estava aqui, você salva ele. E 99%. Né? Agora, se ele entra nessa fase e você não percebe, e ele chocar, você não salva ele. A gente tem poucos casos, igual esse homem. Ele parou lá dentro do PA, né? Na sala de emergência, foi entubado, foi feito tudo. Mas não teve jeito. Então, a gente tem alguns síndrome do choque da dengue que chocaram dentro do hospital infantil, Nossa Senhora da Glória, crianças que já estavam dentro da emergência, já estavam sendo hidratadas quando chocaram. Essas saíram, mas pouquíssimas durante o ano, tá? Depois dessa fase, então a gente mantém ele vivo para ele passar por essa fase, e ele passa bem, tá? É uma doença que cura sozinha, a gente não cura, a gente só mantém ele vivo para ele passar por essa fase. Monitoriza sinais vitais, mantém ele hidratado, pressão de diurese boa para poder ele passar. Chegou nessa fase de reabsorção dos líquidos. Pode ocorrer sobrecarga de líquido, porque tudo que extravasou para o 3º espaço vai voltar para o espaço vascular. Se você não tirar o soro, continuar hidratando muito, ele pode fazer um edema agudo de pulmão e morrer de
de parada cardíaca, né, de insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, insuficiência respiratória. Pode dar uma pneumonia nessa fase reabsortiva, porque ele está muito encharcado, e aí é uma doença também que imunodeprime, e pode pegar uma septicemia, uma pneumonia, uma sinusite. Nessa fase também ocorre a volta ao normal, as plaquetas do hematócrito. Se for a primeira vez que a pessoa está tendo dengue, infecção primária, então ela vai fazer essa resposta de anticorpo, né? IgM. Vai ser produzido aqui e você vai fazer o exame, vai dar positivo. Mas se for infecção secundária, ou seja, se eu estou tendo a dengue segunda, terceira ou quarta vez, aí esse IgM ele não vai ser produzido, ele vai dar negativo. Então eu tenho o caso grave, internado, que eu juro que é dengue, eu fiz tudo, salvei a pessoa ficou boa, eu vou fazer o exame, lá no 10º dia dá negativo. Aí fica aquela carona, né? Eu sou infectologista, passo por isso sempre. Aí o paciente pergunta, mas doutora, não era dengue? É dengue. Aí eu vou fazer outros exames, faço sorologia, mas eu sei que é dengue, porque a gente conduziu clínica epidemiologicamente, né? Pelos exames, também faço exames sorológicos para outras coisas, e então a gente sabe que é dengue. Bom, para terminar, né? Vamos aqui no nosso fluxograma. Então nós temos esse novo fluxograma, ele está em roxinho aqui, a pergunta principal dele, que antes era a prova do laço, né? Não sei se vocês lembram, agora tem sinais de alarme ou sinal de choque? Essa é a pergunta. Então eu tenho um suspeito de dengue que tem febre, dor no corpo. Ou seja, tudo pode ser dengue, vocês já prestaram atenção? Igual esse homem. Teve febre um dia, ele era hipertenso e veio no PA por causa de uma pressão alta, estava com uma certa dor abdominal. Podia ser tudo, mas podia ser dengue. E como a dengue mata é exatamente assim, a gente tem que puxar esse paciente e não deixar ele embora. Então, tem sinais de alarme? É a pergunta que eu faço. Então, o fluxograma novo está muito bom. Ele está bem didático. Eu peço a vocês que leiam ele, que usem ele assim para memorizar mesmo. Ele está muito fácil. Primeiro, tem sinais de alarme ou não tem? Se ele não tiver, então ele não tem sinais de alarme. Eu já examinei, já pesquisei, está urinando bem. Então o paciente, apesar de estar com febre alta, tá achando que vai morrer, se for homem, então acho que vai morrer na hora, né? Porque acho que está morrendo com aquela dor de cabeça e tudo. Então, eu já pesquisei, não tem nada. Ele está urinando bem, não vomitou, está conseguindo comer, beber. Então, ele não tem sinais de alarme. A pressão dele, tanto sentado quanto em pé, está igual. Aí eu faço, como ele não tem sinais de alarme, aí eu faço a prova do laço. Beleza. Se a prova do laço estiver negativa, ele é A. Se a prova do laço estiver positiva, ele é B. Pronto. Classifiquei ele em A e B. O A vai para casa todos os dias, volta no sistema dia sim, dia não. Faz um hemograma. Eu aconselho fazer logo, o Ministério também, ele acha que deve fazer. Mas você pode até mandar embora esse paciente do grupo A e mandar ele voltar 2 dias para fazer o hemograma. Você pode, tá? Ele não está correndo risco nessa fase. Mas se ele for aquele paciente que está fazendo a febre hemorrágica, quando ele voltar 2 dias depois, ele já vai estar lá no C. Aí você não tem um hematócrito de base. Se você está atendendo ele numa unidade de saúde da família, ele fez exames esse mês, ele fez exames recentemente, então você tem no prontuário dele, você sabe o hematócrito dele de base, tudo bem. Entendeu? É diferente. Então o grupo A vai para casa, tomar o soro, 80 ml por quilo por dia, e volta 2 dias depois. Faz o hemograma, pode voltar 2 dias depois para pegar o resultado. O grupo B, ele é aquele paciente que volta todos os dias, faz hemograma hoje e volta todos os dias. Ah, tem que vir todo dia? Tem. Os vovozinhos, as crianças menores de 2 anos. A gente já teve 2 óbitos de criança esse ano, tá? Menor de 1 ano, tá? Então, imagina fazer o diagnóstico em menor de 1 ano. Que só tem uma febre e só chora, porque ele não sabe dizer nada. Né? Não tem como medir uma pressão de menor de 2 anos. Então, é assim. O grupo B é esse paciente. Então, todos os que têm também comorbidades. Então, tem dengue, mas tem hipertensão, cardiopatias, pneumopatias, nefropatias, qualquer outra doença, ele volta todos os dias para
verificar a pressão, passar pela anamnese toda de novo, classificação de risco, passar pelo médico e ser estadiado. Se ele continua B, ele volta no outro dia. Então, não apareceu sinais de alarme. Se ele tiver sinais de alarme, aí o mais importante é saber como está a pressão e a diurese. Se a pressão estiver estável, então ele é C. Se a pressão estiver baixa, sistólica menor que 90, ele é D. Entendeu? Se for C, ele faz hemograma na hora que você fez esse diagnóstico, C, bota na veia, uma veia boa com abocate, soro fisiológico, hidratando 20 ml por quilo por hora, ele vai sair. Você vai fazer expansões, né? Essa primeira expansão é de 1 hora, aí na segunda hora mais uma vez, na terceira hora mais uma vez. Ali naquelas 3 horas você salvou a vida dele, ele começa a urinar, vocês vão ver que ele vai melhorar muito. Se ele for grupo D, quer dizer, a sistólica menor que 90, aí você vai botar, em vez de pegar uma veia, vai pegar duas veias e fazer 20 ml por quilo em 20 minutos ou 30 minutos. É a hidratação para o choque séptico ou para a septicemia. Então, você pega um paciente chocado, que você não sabe nada dele anterior, teve uma febre uns dias atrás, então você vai fazer essa hidratação de 20 ml por quilo por 20 minutos. Então, em 1 hora, você vai hidratar ele 3 expansões. Aquela que você calculou para o grupo C, você vai fazer agora no grupo D 3 vezes em 1 hora. Então, só dá para fazer isso com 2 acessos venosos periféricos não profundos. Na suspeita de dengue, evitar qualquer tipo de punção profunda ou aspiração e tudo mais. Bom, o restinho está aqui, como é que você conduz, principalmente através do hematócrito. Então, sempre usar o estadiamento A, B, C e D, né? Vocês vão ler isso aqui. O cartão que deve ser usado, você trabalha numa unidade, seria muito importante se o paciente tivesse esse cartãozinho. Por quê? Porque eu estou atendendo ele hoje. Se ele veio ontem, eu já tenho aqui a medida do controle, né? PA dele, como que estava ontem, temperatura dele, entendeu? Então, isso aqui facilita muito a utilização. É só pedir, o Estado tem, a gente produz, o município também pode produzir. Os conceitos-chave que eu queria passar hoje para vocês, que a gente falou aqui, o que é um suspeito de dengue? Então, teve febre em 7 dias, né? Nos últimos 7 dias. Tem sinais de alarme, então, os sinais de alarme principais, dor abdominal, vômitos e lipotímia. Acompanhar todos os pacientes com estadiamento, que eu sempre procurar atender. E no final você pergunta para você, esse paciente é A, B, C ou D? Sempre faça essa pergunta. Se possível, escreva na classificação, escreva no seu prontuário, se aquele paciente é A, B, C ou D, que vai te ajudar e ajudar a organizar o serviço. E a hidratação, que graças a Deus também o Ministério passou uma régua, era antes 40, 60, 80, agora não. 80 ml por quilo em 24 horas, se o paciente é A e B, sem perda de líquido. Então, ele vai para casa e vai tomar 80 ml por quilo em 24 horas. 1/3 disso em soro oral. Sempre prescrevam na receita o soro oral. 20 ml por quilo por hora, se for o grupo C. Então, se ele tem que ficar tomando soro na veia, ele vai ficar tomando 20 ml por quilo por hora. Aí você vai fazer isso 1, 2, 3 horas. 3 horas depois, ele está urinando bem, pressão está boa, rindo já para você, te agradecendo, porque ele nem sabe que você salvou a vida dele, mas ele está te agradecendo porque ele está se sentindo muito melhor. Você suspende essa hidratação rápida e faz a hidratação de manutenção. Volta para 80 ml por quilo por 24 horas e pede um hematócrito. Aí você vai saber. Se o hematócrito baixou, é porque ele está resolvendo. Se o hematócrito continua alto, apesar daquela hidratação toda, ele continua hemoconcentrado. Às vezes o hematócrito de mulher, por exemplo, 36, você deu 36, não é alto. Mas você hidratou, expandiu, continua 35, 36, é porque aquele é valor alto. Porque depois você vai pedir outro, depois de expandido, vai dar 28, 29, entendeu? Medularizar o fluxograma e é isso. O objetivo principal da nossa luta aí é evitar o óbito da dengue, reconhecer precocemente a doença, conhecer a sua classificação, compreender essas fases da doença e adotar a conduta apropriada
e está tudo aqui no nosso fluxograma, tá? É isso, agradeço a atenção de vocês e Tereza, só duas perguntas, na verdade, bem rapidinho. E aquele CD ainda é indicado, ainda é recomendado? O Decifra-me ou Devoro-te? com certeza. Eu estou com o link dele aqui. Nós já botamos material, uma parte do material que você indicou, né? Já deixamos na página, já alertei o pessoal pelo chat. E vou ver se eu coloco o link aqui para o CD. Quer dizer, na verdade não é um CD, está disponível na página do Aham. Ministério, né? Para o pessoal acessar, que tem vídeos, né? Tem casos clínicos. Isso, muito bom. Então eu vou passar aqui para o pessoal também acessar. A única coisa que mudou Ah, tá. é só a forma de organizar o serviço, que é a questão do sinal de alarme, que antes não era utilizado como primeira pergunta e fundamental pergunta, né? É o principal que mudou. Mas, se você for ler o Decifra-me ou Devoro-te ou qualquer outro manual, já falava da importância do sinal de alarme. Mas a gente não tinha noção de como colocar ele assim, né? Em primeira linha, né? Hum. Tá, então eu coloquei o link agora ali para o pessoal acessar, tem na página do Ministério, outros materiais a gente disponibilizou, podemos disponibilizar, tem o contato aí na página da Secretaria de Saúde também, né, as informações, e a gente alerta, né, que não é por acaso que a gente está falando no fim do ano, tem um risco iminente de uma epidemia, de um aumento significativo de casos e, obviamente, risco de morte, né, então a gente não quer que isso aconteça, ainda mais nesse período de transição política, né, porque precisa desse cuidado, que as equipes também permaneçam atentas, né, as pessoas não pode ficar sujeitas à própria sorte. Então eu tenho certeza que em outros momentos teve transições e a gente conseguiu superar bem, isso não influenciou a assistência, então que a gente continua com esse cuidado aí, eu acho que vem dando resultado esses alertas aí ao longo dos anos e a gente espera que todos fiquem atentos e agradecer, se não tem nem o que dizer, né, a qualidade da apresentação eu vou chamar de professora, né, professora Tereza, que ela já deu aula para mim, e que assim coloca muita propriedade dos casos clínicos e fala de um jeito muito fácil de compreender. Então acho que recomendo essa aula, vai ficar gravada, né? Vai ficar disponível aí para outras pessoas assistirem. A gente pode e deve voltar no tema, né? Quando tiver Sim. oportunidade. Ainda assim, no início do ano a gente vai tentar voltar no tema, se organizar, inclusive as demandas assim que aparecerem, né? Estou vendo aqui o agradecimento do pessoal lá de Itaguaçu, né, que sempre participa, né? Agradecer a participação de todos aí, que sem vocês o Telesaúde é para vocês, né? Então a gente agradece a presença de todos, continuem demandando, né? Eu coloquei também o espaço para teleconsultoria, que ela não é uma resposta imediata, mas dúvidas clínicas elas podem ser demandadas por teleregulador e que a gente vai estar assim tentando responder, tem um prazo, né, de até 72 horas para dar resposta. Então não é o caso da dengue, são situações urgentes, mas está disponível aí casos, dúvidas, né, que a gente puder esclarecer. Então a gente deseja que todos tenham um bom Natal aí, um Ano Novo sem dengue, né? Ou que se ela acontecer que seja os mínimos problemas possíveis aí. A gente não deve cochilar, mas que todos tenham uma boa passagem de ano sem problemas de saúde aí, é o que a gente deseja para todos. Nossa, é muito.